19h10. Olha que legal, Alessandro Saturno aqui comigo, gente. O nosso Cidade Alerta chegou ao fim, mas hoje é com ele, meu irmão. Prazer estar contigo aqui, muito boa noite. Fred, prazer todo meu, obrigado você. Queria fazer até um comentário, né? Infelizmente a gente não pode andar com algo valioso assim, né? Um Rolex caríssimo que a gente vê na reportagem. E aí é o que a polícia falou, né? Crime de oportunidade, o bandido tá de olho ali, vê um relógio caro e infelizmente não pode dar bobeira. É triste chegar a isso aqui em Brasília, né? Como você falou, é a realidade. Irmão, bom trabalho. Obrigado, Fred. Bom descanso e muito prazer estar com você aqui, Alessandro Saturno, e a gente segue tocando o DF Record. E olha só, hoje a Polícia Civil realizou uma operação que investiga ex-funcionários de uma empresa de telefonia, suspeitos de furtarem cabos de energia aqui no Distrito Federal, e é o que a gente vai ver agora. A primeira fase da Operação Caverna desarticulou uma associação criminosa especialista em furtos de cabos de energia de uma empresa de telefonia aqui do Distrito Federal. Observamos um aumento expressivo no número de furtos de ocorrência de cabo de telefone e a própria concessionária de serviço público nos procurou, solicitando um apoio, e a partir daí nós iniciamos um trabalho de investigação que culminou com hoje no cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão. As investigações duraram cerca de 6 meses e conseguiram chegar no principal responsável pela receptação do cobre já derretido. O homem é proprietário de uma empresa de reciclagem aqui na cidade de Ceilândia. Na casa dele, a polícia conseguiu apreender cerca de R$350 mil em espécie. Além do dinheiro, materiais de cobre, armas de fogo, munições e aparelhos celulares também foram apreendidos. Segundo a polícia, 6 pessoas já foram identificadas e elas já cometeram vários furtos na região. 2 desses indivíduos que praticavam os furtos eram ex-funcionários terceirizados de empresas de telefonia. Então eles tinham um conhecimento técnico a respeito de onde se encontravam esses cabos e agiam de forma que não chamassem a atenção. A investigação da polícia continua para prender todos do grupo criminoso. Nós vamos fazer análise de todo esse material que foi apreendido e tão logo esteja feita a análise desse material, remeter o inquérito para o Poder Judiciário. Pessoal, agora um assunto que requer toda a sua atenção do mundo. Vamos falar da dengue. Ela está crescendo e matando muita gente aqui no Distrito Federal. Só esse ano, 7 mortos por causa da doença. Eu conheço várias pessoas que já tiveram dengue, né? Geralmente começa com aquela dificuldade, né, Érica? A Érica está aqui comigo no telão, começa com aquela dor no corpo, febre, acha que é Covid, mas quando vai reparar, tá com dengue. Érica, tem notícia aí pra gente, como é que tá a situação da dengue no Distrito Federal? Sim, tenho sim. Alessandro, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record. São números que têm, como você já adiantou, crescido, né, em relação ao ano passado. O número de mortes em relação à semana passada também cresceu e, como você disse, né, são sinais de doenças que se confundem com as outras doenças também que estão afetando aí o telespectador, a pessoa que vai ao posto de saúde com dores no corpo, pensa que é uma coisa, vai lá e vai ver é outra, né? Agora, quem tem dengue sabe que parece que essa dor é quase insuportável, né? Por isso que a gente tem, de fato, prestar atenção, fazer a nossa parte e tentar evitar, né, a proliferação do mosquito da dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, antes eram 5 casos notificados este ano, agora já são 7 mortes por dengue este ano. Tenho também outros dados, Alessandro, que mostram aí que a doença tem se espalhado, né? Foram confirmados 897 casos de dengue com sinais de alarme. São casos considerados aí perigosos, né? Inclusive 42 casos graves. Isso em relação ao boletim epidemiológico, em relação aos dados da Secretaria do ano passado, né, nesse mesmo período, são números que realmente provocam esse alarde todo, porque representam aí também um número de casos prováveis, casos suspeitos, um aumento de 466% de aumento desses casos registrados, casos suspeitos da doença. Entre as vítimas, né, das 7 vítimas deste ano, 4 tinham entre 60 e 69 anos, 3 tinham mais de 80 anos. 2 mortes foram em Ceilândia, uma no Lago Norte, outra em Samambaia, 2 em Sobradinho 2 e uma em Planaltina. Alessandro.
Érica, obrigado aí pelas informações e é claro, lembrando para você que está em casa, sempre tem que ter aquele cuidado, né? Vasinho de planta, enfim, tentar evitar a água parada. Obrigado, Érica, boa noite para você e a gente segue aqui. Olha só o perigo, gente, uma criança de 2 anos, ela colocou um dos olhos com cola, ela colou um dos olhos com cola. A menina, ela estava brincando sozinha quando a cola espirrou e atingiu o olho direto. A criança foi levada até o hospital de base, onde foi recomendado com pressa com água quente. Mas o problema não foi resolvido. Os pais, então, levaram a menina em vários hospitais e até agora sem resultado. De acordo com a mãe, a família pretende entrar com um processo no Ministério Público contra as unidades de saúde. Na verdade, a família vai entrar aí, né, recorrendo ao Ministério Público para poder entrar com uma ação na Justiça. Muito importante, então, atenção a essa informação. Agora são 7h16. Agora mais um caso de maus tratos a animais aqui no DF. 11 cães foram abandonados dentro de um lote lá em Ceilândia. Vamos ver. As imagens são de cortar o coração. Uma cadela faminta que deu à luz há pouco tempo. Além dela, 10 filhotinhos que mal chegaram no mundo e já conheceram o pior lado do ser humano. Os 11 cachorros estão magros, desnutridos, trancados em um lote, sem água e sem ração, passando fome. Vi pela festa a cachorra muito magra e choros de cachorro filhote, só que por aqui a gente não conseguiu ver os filhotes. Eu vi que ela estava muito magra, aí a gente conseguiu ração e um pouco de comida, deu para ela comeu tudo muito rápido. E como eu ouvi os filhotes, mas não conseguia ver, eu pulei aqui dentro, encontrei 10 filhotes presos lá no fundo. Ele fez um cercadinho, deixou os filhotes separados da mãe. O lote é alugado e o vizinho conhece quem locou o espaço. Disse que o homem deixou uma pessoa responsável para cuidar da casa. Mas há mais de 2 semanas ele não aparece. Conseguimos o contato do dono do imóvel, que pediu para que o nome dele não fosse divulgado. Segundo o locador, assim que soube do caso, avisou o responsável. Diz o inquilino que ele tá indo aí todo dia dar água e ração pro cachorro. Eu também não fui conferir, né? Mas enfim, a responsabilidade é dele. A gente conseguiu agora o contato, né? Depois de conversar com o dono do imóvel. Nós vamos ligar agora pro rapaz, pro homem que alugou esse lote. Vamos ver se ele nos atende, vamos torcer que sim, para ele tentar explicar o porquê que ele abandonou os animais dessa forma. E se realmente ele teria deixado uma pessoa para cuidar do espaço. Este telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamada neste momento. Enquanto o responsável pelos animais não aparece, o Juan vem fazendo o que pode. Além de procurar a polícia, que teria informado para ele que só faz o resgate se tiver alguém para cuidar dos 11 cachorros, o morador de Ceilândia também foi atrás de protetores. Mas até agora, ninguém apareceu. O tutor que praticar violência contra o seu animal de estimação, seja essa violência física ou pela privação de alimentos, de água, pode responder pelo crime de maus tratos aos animais. Esse crime prevê uma detenção de 3 meses a 1 ano. Importante também destacar que se dessa violência resultar a morte desse animal, desse gato ou desse cachorro, essa pena ainda pode ser aumentada. E a Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Corpus Christi 2022. Ariane Bittencourt traz pra gente todo o balanço. Ariane, eu queria que você falasse pra gente, na verdade, que balanço que a Polícia Rodoviária fez. Tivemos mais ou menos acidentes em relação ao ano passado. Boa noite. Boa noite, Alessandro, a você e a todos que nos acompanham. Tivemos uma redução de acidentes, mas tivemos mais mortes do que no mesmo período do ano passado, né? Quando a gente fala nos acidentes aqui nas rodovias que cortam o Distrito Federal e também a região do entorno, neste ano, durante a Operação Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 24 acidentes, sendo que no mesmo período do ano passado foram 27. O número de feridos caiu, neste ano foram 19 contra 32 no ano passado. Agora o número de mortos, que não houve, né? Não houve acidentes fatais no mesmo período do ano passado. Neste ano
houve 3 mortes registradas nas rodovias que cortam o DF e o entorno. Essa operação feita pela Polícia Federal é feita em todos os feriados, né, todos os anos, e dessa vez ela aconteceu entre os dias 15 e 19 de junho, né? Foi uma operação justamente para tentar combater e coibir a prática de crimes aqui nas regiões que se aproximam do Distrito Federal e também aqui chegando ao DF, mas especialmente para tentar evitar acidentes e tentar evitar aí fatos como a alcoolemia ao volante. Bom, foram abordados ao longo desses dias 1.300 veículos e 1.732 pessoas foram abordadas pela Polícia Rodoviária Federal. Quando o assunto é alcoolemia, né, entra ano, sai ano, entra feriado, sai feriado, a gente sempre fala da importância de não combinar álcool e direção, mesmo assim as ocorrências sempre acontecem, né? Dessa vez não foi diferente, foram feitos mais de 650 testes do bafômetro em condutores que passaram por essas rodovias federais. 4 acabaram sendo presos porque tinham no sangue um nível de álcool acima daquele que é considerado criminoso e 12 pessoas foram autuadas porque, apesar de aparentarem estarem então alcoolizadas, se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Bom, além disso, foram presas também 23 pessoas por outros crimes diversos e 5 veículos foram recuperados, veículos objetos de furto ou de roubo. Além disso, foram apreendidos 1.470 comprimidos de anfetamina, cerca de 1,5 kg de cocaína e 1,8 kg de maconha. Operação forte aí da PRF com números bastante expressivos. Volto com você. Obrigado, Ariane, pelas informações. E olha só, uma estudante negra sofreu injúria racial por uma colega de sala de aula. Ela foi chamada de cabelo de palha, isso mesmo. Érica Blaine conta essa história pra gente. Vamos ver. A Maria Eduarda disse que tudo começou durante uma discussão em um grupo de WhatsApp. A turma da faculdade onde cursa Direito debatia sobre a eleição de um representante. De repente, quando a jovem de 19 anos emitiu a opinião dela em um áudio, foi chamada de chata por uma colega. Até aí, tudo bem, porque chata não é ofensa. E aí eu mandei um áudio para outra menina falando para ela já parar de falar, que já estava passando vergonha. Segundo a Maria Eduarda, outra estudante decidiu desabafar o episódio na conta pessoal do Twitter. O texto dela diz: "Ai, eu odeio o povo da minha sala. Espero que nenhum se forme. E aí, se essa menina vir me encher o saco na faculdade, vou arrancar aquela palha que ela chama de cabelo na marra." Os colegas deram print na publicação e questionaram no grupo. Alguns alertaram que o caso poderia virar um processo, que o post foi feito em uma rede pública e que se tratava de racismo. E a resposta? Eu falo o que eu quiser. O Twitter é meu. Depois do alerta dos colegas no grupo, a estudante resolveu pedir desculpas no privado. Disse que estava angustiada, sem dormir, e que conversou com alguns primos negros. Segundo a jovem, uns disseram que foi racismo e outros não. Ela ainda argumentou que não tinha intenção de ser racista, só disse aquilo pelo fato do cabelo ser mal cuidado. Em outra sequência de mensagens, a estudante fala que uma prima esclareceu. Não importa se citou cor ou nome, só de alguém se sentir atacado é racismo. E concluiu: espero que você aceite minhas desculpas. Mimimi é para quem nunca passou por isso. Porque quem já passou, independente do preconceito. O preconceito vem de quem sente. Não é quem falou que vai sentir que foi preconceito. Quem sente que vai falar ou não se foi preconceito. E não é cabelo de palha, é cabelo crespo. E cabelo crespo é um tipo de cabelo, assim como o cabelo liso. Maria Eduarda também usou as redes sociais para desabafar. Foi quando a prima dela, que é advogada, resolveu dar assistência jurídica à universitária. As primeiras orientações que eu dei como advogada foi que ela fizesse um boletim de ocorrência e levasse ao conhecimento da faculdade para que a faculdade se posicione. Sabe aquele ditado, quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece? Pois é, com a injúria racial é mais ou menos desse jeito. Enquanto para uns é muito mimimi repercutir o fato de que o cabelo da Maria Eduarda foi comparado à palha,
Para outros, para aqueles que sofrem qualquer tipo de preconceito, a dor pode trazer consequências difíceis de serem medidas. É o que afirma esta especialista em saúde mental da Comissão de Igualdade Racial da OAB Brasília e conselheira distrital sobre o mesmo tema. Deixar passar uma situação como essa seria legitimar um comportamento racista que vai se naturalizando como se fosse normal. Faça sim o boletim de ocorrência. Vamos acabar com essas pequenas ofensas, porque elas atingem sim, não só um indivíduo, mas toda uma população negra. E se calar diante do desrespeito é algo que a Maria Eduarda já não quer mais fazer. Eu quero mostrar para todas as pessoas que vêm sofrendo, podem sofrer ou já sofreram, que não é para se calar. Vocês viram aí na reportagem, né? Ela colocou: eu falo o que quiser, mas é claro, vai responder pelo que fala. Vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o DF Record. Você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99601-8888. Até daqui a pouco. De volta às 7h32 e olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, divulgou hoje um alerta amarelo para baixa umidade aqui no Distrito Federal. Nós vamos voltar com a repórter Érica Blaine, que tem todos os detalhes. Falei Érica Blaine, né, Érica? Errei seu nome, eu peço desculpa. É Érica Blaine, o nome é correto. Érica, o que significa isso? Estamos entrando então na seca. Pois é, né, Alessandra? Eu costumo falar que você aperta o play, então lembra que é Érica Blaine, para nunca mais esquecer, tá bom? Mas o mais importante aqui é a notícia, né? E a notícia é que realmente, de fato, estávamos com esse alerta amarelo para esta segunda-feira. Estou aqui no IMET justamente para saber o que isso significa, né? Por quem realmente entende do assunto. Já posso adiantar que tem a ver com a umidade relativa do ar, que estava bastante baixa hoje, né, Mamedes? Boa noite para você. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. É exatamente isso, Érica. É em relação à umidade relativa do ar. E ela estava muito baixa, era um alerta, né? Ou seja, uma previsão que poderia chegar a baixa umidade até 20%? Exatamente. É um estado de atenção. Quando a umidade relativa do ar fica ali entre 30% e 20%, já começa a ser assim um estado não legal para as pessoas, né? E quando já fica abaixo disso, tá aí sim, já é mais intenso. Mas hoje estavam prevendo que essa umidade ficaria entre 30% e 20%. Na verdade, ela ficou ali em torno de 30% aqui no DF, mas no entorno ela ficou abaixo. Então, vamos dizer assim, é a característica dessa estação aqui da nossa região. Nesse período seco, a umidade começa a ter esses picos mais baixos. E quando chega para agosto e setembro, é quando ocorre os picos de umidade mais baixos aqui pelo Distrito Federal. E qual é a previsão ao longo dos próximos dias? Existe essa possibilidade ainda, né, de continuar nesse pico, né, de umidade? Da seca continuar, da boca seca, garganta seca, olho seco, enfim, tudo isso que a gente que é do Distrito Federal está bem acostumado. Aliás, acostumar não, né, Alessandro? Porque a gente não se acostuma, mas... Vai continuar assim, Alessandro. Olha, infelizmente a gente está na estação que é a estação da seca, só que por um outro lado, pelo menos até quinta-feira, a umidade vai ficar ali na casa dos 30% nas horas mais quentes. Já para sexta-feira, quando a temperatura tende a se elevar, indo para o próximo final de semana, aí sim a chance dessa umidade ter esses picos abaixo de 30% vão ser bem maiores. Tá certo. E a temperatura continua também oscilando, né? Exato, é aquele período devido a pouca nebulosidade, nós temos aquela amplitude térmica mais alta aqui para o DF. De manhã faz aquele friozinho, fizemos em torno de 11, 12 graus, à tarde vai a 27, 28 graus. E esse frio continua na madrugada, pelo menos até quinta-feira vai continuar, viu, Érica? Tá certo, Mamedes Melo, muito obrigada pela sua participação aqui no DF Record. E é isso, né? A gente costuma brincar também. Pega seu casaco, sua sombrinha, que vai ser preciso também, porque de vez em quando chove aqui e ali, uma chuva isolada. E é isso, Alessandro. Boa noite para você e boa noite a todos.
Obrigado, Érica, Mamed. E é claro, né? Eu não sou nenhum especialista, dermatologista, mas a dica é sempre aquela, hidratante corporal e, é claro, muita água. E vamos agora saber como é que vai estar o tempo para amanhã. Aqui a gente tem as informações, olha só, mínima de 12 graus, máxima de 26. E na umidade, a gente está falando aí de uma umidade mínima de 30 e uma máxima de 90. Primeiro falamos da temperatura, então a orientação de sempre é essa. Hidratante corporal e muita água. Templos religiosos e instituições de assistência social receberam documentação de regularização de lotes, que a gente vai ver agora na reportagem. 25 templos religiosos e instituições de assistência social receberam a escritura nesta segunda-feira. As entidades estão sendo contempladas a partir de mudanças nas regras de regularização fundiária para templos religiosos aprovadas pelo governador Ibanez no ano passado. Era um problema quase que sem solução nessa cidade. Era a legislação que era criada sem conseguir avançar nos seus objetivos. E quando nós nos reunimos aqui no início do governo, nós tínhamos por determinação avançar no processo de regularização das igrejas, dos templos religiosos, das entidades de todas as matizes africanas e também das assistências sociais aqui no Distrito Federal. Desde o início do atual governo, 248 entidades religiosas e de assistência social já foram regularizadas. Atualmente, 1.000 instituições estão aptas a receber escrituras. A gente vem gradativamente entregando escrituras. Entregamos hoje mais 25 e temos mais 34 aí na gaveta já para brevemente entregar. As instituições têm como opção para a compra do terreno usar a chamada moeda social, em que os serviços prestados à comunidade podem compensar como crédito para a compra dos imóveis ocupados. Outro trabalho muito importante foi realmente um trabalho de eficiência, de dar uma importância necessária para esse trabalho, já que muitos dos processos lá de 2008 não tinham tramitação e agora passaram a ter, nesses últimos 3 anos, um trabalho efetivo, um cuidado, uma priorização com um entendimento muito simples de que essas entidades religiosas e assistenciais prestam um serviço à sociedade de Brasília, do Distrito Federal, e que a regularização das suas áreas é importante para dar segurança jurídica, tranquilidade, para que esses serviços continuem beneficiando a população. A entrega das escrituras é o reconhecimento à importância do suporte em assistência social prestado pelas entidades de organização civil. Essas entidades fazem um papel que muitas vezes o Estado não consegue fazer. Ela dá assistência, muitas das vezes acabam até distribuindo cesta, fazendo tratamento psicológico. Então é importante quando a gente regulariza essas entidades, porque elas terão condições ainda maiores de poder ajudar mais a sociedade do caso do Distrito Federal. Esse trabalho que o governo do Distrito Federal está fazendo e aí com a orientação, né, do governador Ibanez, tem acelerado a entrega dessas escrituras para essas entidades que durante a pandemia, mesmo durante a pandemia, as escrituras foram entregues e que durante a pandemia todas essas instituições religiosas ajudaram muito a nossa sociedade. Vamos fazer um intervalo rapidinho e olha só, você pode participar do DF Record enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99601-8888, esse telefone que está aqui. Até já. De volta, 7h45. Agora vamos falar sobre a Covid-19 aqui no Distrito Federal. A repórter Ariane Bittencourt tem todas as informações. Ariane, eu queria que você dissesse pra gente quantos novos casos são, se é que existem, enfim, explica melhor. Temos sim, a Secretaria de Saúde trouxe o boletim, né, que na verdade tem uma demanda represada dos últimos 3 dias e trouxe a confirmação de 9.007 casos de Covid, novos casos aqui no DF. Houve também a notificação de 5 novas mortes, sendo que nenhuma delas ocorreu neste período em específico, segundo a Secretaria de Saúde. Ponto importante, a taxa de transmissão está em 1,62, houve uma queda na comparação com o último boletim, quando a taxa
taxa estava em 1,72. Então, uma queda até que expressiva. A gente torce para que essa queda continue nos próximos dias. A gente sabe que uma das formas de prevenção da Covid-19, especialmente dos efeitos mais graves da doença, é a vacina, a forma eficaz. E por isso a Secretaria está preocupada com essa procura, né? Espera que as pessoas procurem os pontos de vacinação, mas tem alguns pontos que estão esquecidos da população aqui do DF, enquanto outros estão com filas bastante cheios, né? O ponto de vacinação da UBS 1 da Asa Sul, que fica na 612, é um dos queridinhos daqui do pessoal da área central de Brasília, fica sempre lotado, ao passo que a UBS 3 da Vila Planalto, que fica a cerca de 15 minutos de lá, está sempre vazia. Então, uma alternativa é fazer essa troca. Tem também uma dica lá em Taguatinga, a UBS 5 vive lotada, enquanto a UBS 8 de Samambaia está quase sempre vazia, fica a cerca de 10 minutos de lá. Então, uma alternativa para que as pessoas possam se vacinar e evitar filas e aglomerações. Eu volto com você. Ariane, isso que você falou é a pura verdade, viu? Eu confesso que eu estava na UBS da Asa Norte, muita gente, quando eu fui na da Vila Planalto, não tinha ninguém. A vacina foi muito rápida. Obrigado pelas informações. E daqui a pouquinho, logo depois aqui do DF Record, a gente tem o Jornal da Record. Vamos ver aí quais são os destaques da edição de hoje. Boa noite, o Jornal da Record vai mostrar daqui a pouco. O caso de um homem sequestrado na Grande São Paulo que teve que mudar de cativeiro 2 vezes por falta de espaço. No local usado pelos criminosos, já havia outros reféns. Após críticas por aumentos, o presidente da Petrobras renuncia ao cargo. O Rio de Janeiro tem o segundo caso da varíola do macaco. Já são 8 no Brasil. E o primeiro brasileiro com a doença recebeu alta em São Paulo. Foi liberada pelo Ministério da Saúde a aplicação da 4ª dose contra o coronavírus em adultos com mais de 40 anos. E na série especial que começa hoje, histórias de quem perdeu a vida ou encomendou a morte de alguém por causa de dinheiro. No Jornal da Record. Até já. E parece mentira, né? Parece que quanto mais o tempo passa, mais informação ruim vai vindo. Mas não é mentira não, viu? A Petrobras anunciou mais um aumento no preço dos combustíveis. O litro da gasolina, por exemplo, ultrapassou os R$8 em alguns postos do DF. E só de pensar em mais um aumento, o bolso dói. Pesa no orçamento, com certeza. Abastece e deixa de fazer outras coisas. O Luiz Carlos, que trabalha como motorista por aplicativo há 1 ano, sabe bem disso. É um atrás do outro, né? Isso aí só vem pesando, né? E tirando do nosso lucro, aí realmente pesa bastante, né? E na hora de abastecer, os números na bomba não param de subir. Em 33 litros, o seu Wilson, que é instrutor de autoescola, deixou R$233. E olha que ele pagou mais barato, viu? Tá trabalhando só para pagar a gasolina agora. Tem mais lógica não, acabou. E esse número tende a aumentar ainda mais. De acordo com o presidente do Sindicato dos Combustíveis, ainda não é possível afirmar quando esse aumento chegará ao consumidor final, que somos nós, os motoristas. Mas já é bom ir se preparando. As distribuidoras vão receber o produto mais caro e repassar para o revendedor com esse aumento, 20 centavos na gasolina e 70 centavos no diesel. Quando isso poderá chegar ao consumidor? Não sabemos, né? A revenda, ela tem a sua política própria, o seu mercado é aberto. Alguns revendedores podem ou não repassar, outros absorver. É que a Petrobras anunciou mais um aumento no preço do combustível. Este é o 4º reajuste no valor do diesel, chegando em um aumento de 68% neste ano. Já a gasolina, que sofreu o 3º reajuste em 2022, teve um aumento de 31%. Para este economista, o reflexo surge não só no combustível, mas em vários outros setores. Isso atinge toda a cadeia produtiva, desde o agronegócio, passando pela indústria, o frete de mercadorias. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter mais um pontinho de aumento da inflação, que vai ser sentida no bolso da população. Quando for ao supermercado, for às farmácias, tentar alimentar-se fora de casa. Enquanto isso, o jeito é se virar para continuar trabalhando. A gente precisa trabalhar, precisa se locomover, então a gente sempre procura os postos mais em conta, né? Não dá para parar, a gente depende do carro, né? Para tudo. A gente está aumentando a carga de trabalho, nossa, para poder suprir a necessidade em casa, né? E não deixar faltar. Para não pagar para trabalhar, a gente está tendo que dobrar. Hoje mesmo é só para amanhã de manhã.
É difícil, né? E vamos à explicação. A Petrobras afirmou que tem buscado equilíbrio dos preços com o mercado global, mas sem repasse imediato para os preços internos das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Uma pesquisa revelou que até 2050 metade da população pode desenvolver miopia. Sabe por quê? Por causa do excesso de telas, como a dos celulares e dos computadores, por exemplo. Agora fica a pergunta: você tem cuidado da saúde dos seus olhos? Tem míope que adora usar óculos. Tem sido bom, né? Eu gosto de usar. Você gosta de usar óculos? Gosto. Outros gostariam de usar lentes ou fazer a cirurgia para corrigir a visão. Comecei bem fraco, com meio grau, eu acho, e agora foi aumentando. Você pensa em fazer cirurgia? Penso. Muito, eu queria fazer. O fato é que os sintomas de quem tem miopia incomodam e podem prejudicar o dia a dia. A dona desta ótica, mãe de 2 filhos com miopia, sabe bem disso. Eu achava que eu era uma motorista muito cautelosa. E não era, acho que eu dirigia devagar porque eu não enxergava direito mesmo. Quem não tem problema para pegar ônibus, né? Porque fica olhando, às vezes o ônibus já está muito pertinho, não dá para pedir para parar, ou pede para um colega na parada ver qual é o número ou o nome do ônibus. Quem tem miopia sofre de uma alteração ocular que dificulta enxergar a distância. E eu falo isso com conhecimento de causa, viu? Porque eu também tenho miopia. De perto, a gente enxerga bem, mas quando o que se quer ver está mais longe, a visão fica meio embaçada, sem foco, mais ou menos assim como você está vendo agora. Para ver melhor, o míope precisa de lentes de contato, óculos com grau ou fazer cirurgia. Atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem no Brasil 59 milhões de pessoas com miopia, o que corresponde a cerca de 25% da população do país. No mundo, esse percentual é ainda maior. Dos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, 33% são míopes. A expectativa da OMS é que esse número continue em crescimento e que até 2050, metade da população mundial tenha miopia. Esta oftalmologista alerta que as telas de computador, televisão e celular ajudam nesse aumento. Nas crianças e adolescentes também nós temos visto aquela miopia progressiva que chega a aumentar de grau até mais de uma vez por ano. Isso também motivado pelo uso excessivo das telas. Um outro fator muito importante foi a diminuição das atividades ao ar livre. Então, aquelas brincadeiras que acontecem, que a criança passava horas, brincando, isso também acaba agora diminuiu com a pandemia, diminui com o momento de vida atual que a humanidade está passando, a sociedade. Então, o nosso conselho é para que o tempo de tela seja mais regrado, para que se faça descansos no período de uso da tela, isso tanto para as crianças quanto para os adultos. Apesar do alerta da oftalmologista Maria Clara, que tem 2,5 graus de miopia, diz que hoje em dia é difícil abrir mão das telas. Eu acho difícil, né, se afastar das telas, então eu já me acostumei, então acabo que eu não faço nada, para mudar. Você fica agora com o Jornal da Record. Boa noite.